Olá, seja muito bem-vindo ao Localcast, o seu podcast de saúde, de entretenimento, de informação, de conhecimento, de alegria e de muito movimento, que movimento é vida. Olá, muito bom, que bom que você está aqui mais uma vez em mais um episódio do nosso Localcast. Você que tem acompanhado, tenho certeza que você já está saindo melhor a cada episódio. Eu só trago gente casca grossa, gente poderosa, que tem relevância, que tem um trabalho sólido e que pode levar uma contribuição muito positiva para você. E daqui a pouco você já vai saber quem é a fera que está aqui hoje. Hoje eu estou, inclusive, até emocionado de trazer essa referência para mim, dentro desse programa para a gente poder bater esse papo. Mas antes da gente começar o programa, você sabe que eu vou te fazer alguns pedidos. Eu vou pedir para você clicar aqui embaixo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, já dá o joinha, curte essa programação e principalmente eu te faço um pedido, compartilhe esse conteúdo para pelo menos 10 contatos. Vamos fazer esse conteúdo se espalhar, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito importante e muito edificante também. Eu vou te fazer mais um pedido. Aqui embaixo, aqui nos comentários, deixa aí o seu nome, de onde você nos assiste, só para a gente ter uma referência aí de até onde esse conteúdo está chegando. E a gente também lê, já manda uma saudação para você também, já responde o seu comentário e vai ser muito legal. Eu gostaria também agora de fazer um agradecimento, claro, não poderia deixar de agradecer os nossos patrocinadores. Eu queria mandar assim, um agradecimento à Authentic Nutri, que é soluções completas para a saúde e beleza. Clica aqui embaixo, se você, depois do programa, acessa a rede social, as páginas das redes sociais da Authentic Nutri. Se você quiser um suplemento, já pede pela internet, vai chegar na sua casa. São suplementos de altíssima qualidade que eu assino embaixo. Eu queria fazer um agradecimento também especial à Chessil Boutique, sapatos, bolsas e acessórios femininos, que fica aqui bem do lado do nosso estúdio. Eu faço 2 convites. Você vem aqui para o estúdio, faz um treino aqui comigo ou com a minha equipe, já passa na Chessil, compra uma bolsa, compra um sapato. Se for para você, ótimo. Se não for, leva para sua esposa, você vai ganhar uns pontos e a noite vai ficar mais agradável para você. Vai, segue essa dica, viu? E um agradecimento também especial ao restaurante Bar Beirute, que ele, quem em Brasília não já provou o quibe do Beirute? Eu acredito pouca gente, desde 1966 em Brasília, uma tradição aqui em Brasília, e depois da gravação aqui do conteúdo, sempre tem um quibezinho, uma esfirra. Então, muito obrigado, Beirute, pela participação, pela confiança no nosso trabalho. Um agradecimento também especial à Aurum Farmácia Magistral, que é a primeira e única farmácia de manipulação aqui do Jardim Botânico DF. E é aqui, porta a porta. Então, o dia que você vier treinar, você já passa na Aurum, faz o seu manipulado também e vem fazer um treino conosco, que vai ser bom demais. Muito bom. E também, claro, não poderia deixar de agradecer a produção da V7 Comunicação, uma equipe maravilhosa, super profissional, produzindo esse conteúdo. Então, se você quiser dar um up nas suas redes sociais, se você quiser dar um up, criar um conteúdo tal como este, contrata a V7, que você vai ficar muito feliz. E agora vamos aqui para a apresentação. Deixa eu te falar o seguinte, a pessoa que está aqui do meu lado é uma referência no meu trabalho, e por isso que eu digo assim, com muita alegria de estar trazendo aqui o grande mestre Marco Paulo. Marco Paulo, cara, que alegria, velho. Obrigado pelo convite. Que alegria estar aqui, cara. Que alegria estar aqui. Marco Paulo, eu vou contar uma história aqui, daqui a pouco ele vai contar um pouquinho, mas eu quero dizer a importância que ele tem na minha vida. Isso, quando eu era estudante de educação física e tive o bichinho da ginástica localizada sendo picado na minha vida, falei, poxa, eu quero ser professor de ginástica localizada. E quando eu entrei numa academia, referência, a gente pode citar, hoje ela não tem mais aqui, Academia Fit 21, e eu olhava o Marco Paulo com aquela turma assim, aquela mulherada treinando pesado, muita gente fazendo aula do cara, e o cara super valorizado. Então ele me deu assim, algumas lições de que o profissional de educação física pode sim ser bem remunerado, porque ele sempre foi um cara que tinha os melhores contratos nas academias, então um cara super bem remunerado. O profissional de educação física pode ser longevo, ele já está há mais de 40 anos dando aula de ginástica e com turmas cheias e sempre tendo o espaço dele, se renovando, se reciclando. E quando eu era novo, chegava assim para dar aula meio apavorado, sem saber o que ia fazer,
eu entro nessa academia Fit 21 e eu pego um planejamento das aulas de ginástica localizada feito por ele, e eu vi ele lá fazendo as divisões do grupamento muscular, uma aula bem estruturada. Eu falei, eu preciso entender disso. E foi ali o meu primeiro avanço para poder compreender como se elabora, como se estrutura um treino de ginástica localizada. E a partir dali a minha aula deu um salto realmente de qualidade, porque eu comecei a ter percepções e compreensão de como se estruturar de fato uma aula. Então, Marco, um prazer, uma alegria imensa estar aqui com você. E eu queria já te fazer uma pergunta aqui, né? Quem é o Marco Paulo quando desliga o som, né? Quando guarda o microfone e volta para o celular? Primeiro se apresenta aí para o pessoal. Eu acho que todo mundo te conhece, mas se apresenta aí. Olá, pessoal. Meu nome é Marco Paulo de Paoli. Sou professor de ginástica localizada há muitos anos. Eu fui sócio da Academia Unic 15 anos e agora eu estou como parceiro comercial da Baritec. Adoro minha profissão, amo o que eu faço e espero que Deus me dê mais alguns anos nessa profissão tão maravilhosa e que me deu tudo. Que eu só posso agradecer a Deus a oportunidade de ter feito o que eu fiz e o que eu ainda ando fazendo. Muito obrigado pelo convite. Estou muito lisonjeado com o seu convite, Ricardo. Muito bom. Muito bom. E Marco Paulo, me diz aí uma coisa, cara. Você tem mais de 40 anos dedicado à ginástica localizada. Como é que tudo começou? Então, quando eu era garoto meados dos anos 80 e pouco, eu era atleta de judô, e aí eu precisei de fazer uma atividade para melhorar meu condicionamento físico e, ao mesmo tempo, uma atividade que fosse dinâmica, e eu conhecia a ginástica localizada através do professor Tabosa. Eita, grande referência. Grande referência, um amigo queridíssimo, um cara espetacular, a quem eu devo, inclusive, essa motivação. Aí eu fui fazer a aula dele e acabou que eu vi aquelas turmas cheias, com mulheres bonitas, e uma aula super dinâmica. Eu falei, poxa vida, eu tenho que aprender a fazer isso aí, porque isso aí é muito legal. Eu dava aula de musculação, então eu era um estudioso da musculação. Aí eu comecei a fazer as aulas do Tabosa e, poxa, me apaixonei por aquilo ali, e aos poucos eu fui tentando dar a minha identidade ao que ele fazia ali, e comecei a dar aulas da minha maneira, da maneira como eu entendia que poderia ser a atividade, né? Então, logo de cara, eu comecei a fazer uns cortes diferentes. Eu, por exemplo, naquela época, o pessoal dava corrida dentro de um espaço muito pequeno. Eu falei, poxa, mas isso não é uma coisa que eu quero ter na minha aula. Aí eu cortei a corrida, aí eu fui super criticado. Nossa, mas você não está fazendo um aquecimento aeróbico? Eu falei, não, mas eu vou fazer um aquecimento aeróbico de outra forma. E aí, Ricardo, eu comecei a tentar colocar a minha personalidade e o meu conhecimento dentro de uma sala de ginástica localizada. E foi dando certo, cara. Aí eu aprendi a planejar. Com isso, eu falei, poxa, uma aula estruturada, uma aula mais planejada é muito mais eficaz. Aí eu comecei a planejar, comecei a dividir os grupamentos, comecei a colocar exercícios de performance dentro da aula de ginástica localizada, e com isso eu comecei a ter muito resultado. As pessoas começaram a melhorar o corpo, começaram a emagrecer, começaram a ter mais potência, e aquilo foi numa crescente que chegou aí até hoje. Eu tenho certeza que essa metodologia, que eu acho que eu fui um dos precursores, até hoje está sendo utilizada por muita gente, e isso para mim é motivo de orgulho. Nossa, e é interessante você falar, citar o Tabosa também. Eu tinha uma vez, eu dava aula, estava começando na academia Open Sports, da Ana Carla, né? E ela falou uma vez assim para mim, se você quer ser um bom professor de ginástica localizada, você tem que conhecer o professor Tabosa. Falou, inclusive, hoje ele vai dar uma aula lá na academia, na Dalmo da Asa Norte, ali na antiga IGE, né? Ele falou, vai lá e você vai conhecer. E aquela aula foi tão contagiante que eu me lembro de ter saído daquela aula ali com som alto, indo para a faculdade, e eu falava, você professor de ginástica, foi um negócio. Ele tinha esse negócio de colocar na veia da gente, né? Essa energia, né? Ele é sensacional. E vocês pegaram uma época, eu peguei o finalzinho dela, eu me lembro vocês dando aulões, cara, vocês lotavam ginásio de esporte. Impressionante. Com uma mulherada bonita, treinando intenso. E era uma época, Marco, também
me corrija se eu estiver errado, que ela tinha mais um brilho, porque era aquela época o professor de ginástica era um pouco artista do negócio, né? Subia no palco, aquela história toda. E eu também passei por esse período também um pouco do deslumbre, de achar que era o cara e tal. E não estava muito. Como é que é esse esquema dosar a seriedade que tem que ter um trabalho, mas até com a vaidade de você estar lidando com várias mulheres ali? Como é que é isso? Como é que você lidou isso ao longo da tua carreira? Então, eu sempre busquei o profissionalismo, né? Uhum. Eu sempre quis entregar para o aluno o que ele esperava de mim. Uhum. Né? Então, essa coisa de planejamento, de respeito ao planejamento, de tentar fazer da melhor maneira possível é o meu trabalho para que a pessoa tivesse resultado e não se machucasse, sempre foi muito Faltou o trabalho, né? Foi muito observado dentro do meu trabalho. E aí, quando a gente começa a planejar e a gente vê que aquilo dá certo, aquilo é impressionante. O planejamento é impressionante, porque se a gente fica só na questão da nossa capacidade de improvisar, uma hora não vai dar certo. Uma hora você vai acordar mal, uma hora você vai falar, pô, hoje eu não estou bem, como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer com essa galera? Como é que eu vou dar uma aula legal? Então, cara, eu nunca perdi o hábito de acordar mais cedo. Todos os dias eu acordo pelo menos uma hora antes do que eu teria que acordar para planejar minhas aulas do dia. E eu faço isso desde sempre. Até hoje. É um hábito, né? É um hábito. Aí eu levanto, faço minha higiene pessoal, aí eu sento na sala, eu faço tudo que eu tenho que fazer, aí eu sento na sala com tranquilidade, aí eu vou lá e planejo todas as minhas aulas, sabe? Bacana. Porque tem até aulas... hoje, Marco? Até hoje. Que bacana. Você vê até hoje, cara. Eu acordo 5h30 da manhã, a primeira aula que eu dou é às 7h, mas eu acordo às 5h30, aí eu faço minha higiene pessoal, depois aí lá para 6h eu sento na sala, aí eu falo, pô, eu tenho um macrociclo, né? Um mesociclo, e eu tenho um microciclo. O macro e o meso eu planejo uma vez no mês, mas o microciclo, a aula diária... A sessão de treinamento ali. A sessão de treinamento é diária. Então, assim, aí eu levo em consideração tudo que a gente... Quais são os grupos trabalhados, qual vai ser o fator motivação, qual vai ser o ápice da aula, aonde que eu vou colocar os movimentos compensatórios para que a pessoa não sinta dor na coluna, para que a pessoa não se machuque, aonde que vai entrar cada exercício para que a aula seja harmônica, né? Como é que a gente faz para botar a aula dentro de 50 minutos? As pessoas me perguntam, como é que você consegue botar? Porque a gente já tem essa... Eu sei que quantos movimentos de tantas repetições levam aproximadamente tanto tempo num batimento adequado de música. Então a gente já tem esse... a gente erra 2, 3 minutos para cima ou para baixo. Às vezes a aluna fala para mim, você não deu 50 minutos de aula. Eu falei, pô, mas eu cumpri o meu planejamento. Você pode ter certeza que a sua atividade foi eficaz. Verdade. Aqui a gente tem esse hábito também, eu sempre no mês de dezembro, eu elaboro o planejamento, eu faço o macro, né, anual. E aí eu vou distribuindo, né, porque aqui a gente trabalha numa pegada que é bem interessante, assim, que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Nós temos 3 características de treino aqui, né? Que é o treino de força, que aí realmente é intensidade. A base do nosso trabalho hoje é o treinamento de força, mas nós temos também, dentro da periodização, os treinos de potência. E nós temos o treino detox, que é onde o treino fica mais cardiovascular. Então a gente vai ondulando essa história e é muito legal. É muito legal. Essa jornada, mas com certeza o nível o refinamento que a gente tem hoje também do nosso planejamento começou lá na FIT 21, quando eu vi a primeira planilha tua. Eu falei, cara, esse é o caminho. Eu fico elogiado. E, Ricardo, é uma coisa engraçada que está acontecendo hoje. Muitos estudiosos criticaram a ginástica localizada ao longo do tempo. Não é? É verdade. A gente foi muito criticado. Muito. Atividade com caneleira não dá resultado. Mas como não dá resultado? Não tem, né? Contra fatos no argumento. Vê as atletas que treinam ginástica localizada. É o que eu ia falar agora. As minhas alunas que estão comigo há anos, 40 anos, 35, não ficam nem gripadas. O pessoal, assim, e a ginástica localizada, aonde realmente tem ginástica localizada, ela é a turma mais fidedigna. Com certeza. É que menos roda alunos. Os grupos se formam e vão anos juntos.
Às vezes sai uma ou outra por uma questão de necessidade. Mas assim, eu vejo consternada, porque eu vou ter que parar a ginástica localizada porque eu não tenho mais tempo, mas eu não sei como é que eu vou fazer para fazer outra coisa. E a gente conseguiu colocar uma atividade que ela é eficiente em todos os sentidos. Ela tem atividade neuromuscular, ela tem atividade cardiorrespiratória, ela trabalha alongamento, motricidade, ela trabalha consciência corporal, ela trabalha... coordenação motora. A coordenação motora. Então, assim... ritmo, equilíbrio, lateralidade. A ginástica, ela é completa. Completa, né? Ela é completa. E aí, muitas vezes, as pessoas falam, como é que você está nisso até hoje? Cara, porque eu tenho verdadeiro amor pelo que eu faço. Né? E, ao longo do tempo, eu só tenho a agradecer às pessoas que me ajudaram muito a ser quem eu sou hoje. Eu vou citar alguns nomes aqui. Claro. Eu vou citar o Almir, eu vou citar o Hermes, eu vou citar o Dalmo Ribeiro. Sabe? São pessoas que, assim, né? que são os caras que deram as mãos naquela época e fizeram realmente da ginástica localizada uma atividade legal. Construir esse legado, né? E assim, essa foi a primeira geração. Depois veio a sua geração. É verdade. E eu sempre falei para você muito, falei, Ricardo, eu tenho um sonho de você trabalhar comigo. É mesmo. E antes desse podcast, a gente estava conversando exatamente sobre isso. Porque eu sempre falei, Ricardo, pô, você é um potencial, você é um cara que tem um potencial incrível e eu queria muito que você viesse para o meu time. Sempre falei isso. Tentei levar você para Fit 21, tentei levar você para o Nick. Foi mesmo. Todo lugar que eu fui, pô, eu quero o Ricardo comigo. E a gente não deu certo, por questões, né? Mas, assim... Então, eu tenho um agradecimento profundo às pessoas que... O próprio Almir, que é um cara que hoje se tornou um grande amigo, que foi um cara que no começo da nossa carreira, por vaidade, a gente não tinha uma relação que a gente tem hoje. E uma coisa absurdamente imatura. Sim. Porque eu falo para ele, cara, se a gente tivesse dado a mão lá na frente, a gente estava milionário. Milionário, é verdade. E hoje eu adoro, ele é um amigão, ele é um cara que quando eu precisei, foi um dos únicos que estendeu o braço. E que, sabe, então assim, você vê o que a ginástica localizada faz. Cria uma comunidade, né? Então, eu sou fã dessa atividade, eu continuo, enquanto Deus me permitir que eu trabalhe nessa atividade, eu vou estar lá. Uma vez eu estava entrando na época na Companhia Atlética para dar uma aula, e uma colega minha de faculdade, que ela depois emigrou para outras áreas e tal, hoje não está na área de educação física, ela chegou para mim e falou do jeito, mas você ainda dá aula? Eu falei, poxa, mas eu formei para isso. Mas eu confesso que num primeiro momento aquilo ali veio na minha cabeça, eu falei, poxa, mas eu estou fazendo isso. Mas depois eu falei, cara, esse é o nosso legado. Isso é quando a gente olha assim para trás, a quantidade de vidas que foram transformadas pelo que a gente faz, tu fala, cara, esse é o nosso papel, né, Marco? É o nosso papel. E assim, cara, eu me divirto muito dando aula. Tem casos engraçadíssimos, assim, sabe? Tem casos assim que, pô, de você chorar de rir. Por exemplo, uma vez eu estava dando uma aula, a turma lotada, né? Aí uma hora lá eu falei assim, vamos fazer um abdominal assim, vocês vão começar com a minhoquinha. Aí uma aluna levanta a mão, professor, você pode mostrar a minhoquinha? Então, assim, sabe, eu tenho várias histórias engraçadas com relação a isso. Eu tenho várias. Aí eu fiquei assim, caramba, o que eu vou falar agora? Eu vou fazer agora? É que nem eu brinco, às vezes, quando a mulherada chega para mim e fala assim, professor, você vai dar bumbum agora? Eu falei, não, vou passar exercício para glúteo. Que história é essa de dar bumbum, rapaz? Muito nada assim, contra, brincadeira, mas assim, são as tiradas que acontecem em sala de aula, né? Então, que são divertidas, né? É muito engraçado, cara, é muito engraçado. Então, assim, eu quando entro para dar aula, eu além de tudo, eu estou me divertindo. É verdade. Além de ser muito respeitado, ser bem remunerado, cara, eu ainda me divirto. Eu estou lá e eu nunca cheguei atrasado. Eu nunca faltei uma aula. Eu vou doente da aula. Eu vou com febre. Os caras, pô, você está horroroso, você está doente, você está horroroso. Não sabe assim, não olha para mim, olha para o meu trabalho. Deixa eu trabalhar aqui. Eu estou aqui porque eu não vou deixar vocês sem o meu trabalho. E a gente se retroalimenta, né? Porque você vê, você está, pô, garotão aí, bonitão. Está quantos anos, Marco? Pode dizer aí ou isso para você? Claro, não, isso não é nenhuma para mim. Eu tenho 62 anos, cara. Sou assim, eu tenho muito orgulho de ter 62 anos e continuar fazendo tudo que eu faço, treinando meu jiu-jitsu, sabe que é uma paixão, é outra paixão que eu tenho, né? E eu tenho muito orgulho da minha idade, assim, porque eu estou ainda na ativa e eu estou super produtivo. É verdade. E há pouco tempo saiu um estudo dizendo que
a fase mais produtiva da nossa vida é de 60 a 70. A segunda fase é de 70 aos 80. E a terceira fase é de 40 aos 50. 40 aos 50, Então, assim, eu estou, teoricamente, na minha fase mais produtiva. Auge. Então, eu tô surfando essa onda ainda. Eu costumo dizer, eu fiz 50 esse ano, né? E eu costumo dizer, é uma brincadeira, mas é uma verdade, né? Acho que na minha idade agora eu vejo que eu estou numa mistura assim de maturidade com performance. Você está maduro, você ainda performa, mas você sabe as coisas, você não vai correr em todas, no campo todo, não. Né? E você sabe onde é que você vai, e a atuação ela vai sendo muito mais diretiva. E uma coisa também que eu achei muito interessante, que ele falou, cara, com 50 anos, no meu caso, ele falou, você conversa com uma turma de 70 e as pessoas param para te escutar, mas você desce com a turma lá de baixo também. Então o raio de atuação é muito legal, né? E é engraçado, né, Ricardo? Com a maturidade, muda a gente. Né? Em todos os aspectos. Todos os aspectos, é verdade. Relacionamento, profissionalmente, a nossa relação com Deus, tudo isso muda. A maturidade, a gente começa a observar que a vida é muito mais do que essa parte física. E isso influencia muito diretamente em tudo que a gente faz. Com certeza. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ser cristão e agradeço a Deus tudo que aconteceu na minha vida. Verdade. Né? Eu tenho um agradecimento muito a Deus, porque, assim, inclusive quando eu tive meu problema de saúde, eu fui avisado por Ele que eu estava doente. Então, isso mudou muito a minha vida. Que bacana. Então, hoje, a maneira de eu enxergar a vida com a maturidade, se eu tivesse essa maturidade com 30 anos de idade, eu ia ser um monstro. Imparável. Né? Porque a gente tem a saúde, a gente tem a capacidade física. Não precisava dormir 8 horas por noite. Se eu dormisse 2 horas por noite, eu chegava na academia com uma energia absurda. Hoje, se eu não dormir 8 horas da noite, eu acordo doente. É verdade. Eu não consigo ter aquela energia, sabe? Eu vou ficar mais caladão, mais quietão. E a gente que trabalha com pessoas, a gente tem que estar... Farol aceso direto. Direto, farol alto. Pedindo passagem o tempo todo. Olha, eu estou aqui, vamos embora. Porque a gente construiu isso, né? As pessoas esperam de nós isso. É isso aí. Né? Uma chegada, um bom dia, uma pressão, uma energia. Né? E é o que eu falo, muitas vezes eu não chego tão motivado para dar aula. Né? Mas quando eu saio, eu falo, opa, hoje a transformação foi para mim. Né? Tem dia que a gente se transforma. A gente recebe. A gente recebe. Né? A gente recebe. Assim, eu recebo diariamente. Eu falo que assim, o que eu estou doando ali é muito pouco do carinho e do amor que eu recebo todo dia. Verdade. Porque, olha só, Ricardo, ninguém é obrigado a acordar e ir numa aula de ginástica ou de que quer que seja. A pessoa vai porque ela se identifica com você, se identifica com o seu trabalho. Ela tá te dando uma série, né, de dádivas, de respeito, de carinho, Cara, e a gente está ali, ninguém é obrigado. É verdade. E assim, às vezes, eu até paro para me perguntar, como é que a pessoa acorda 6 horas da manhã? Uma pessoa que pode acordar às 9, que eu adoraria dormir mais, mas nunca na minha vida eu pude dormir muito, só durmo no domingo. A pessoa vai, de livre e espontânea vontade, fazer uma atividade física pesada. É uma atividade física que, assim, a gente está lá para trazer benefícios, mas a atividade é pesada. A gente sabe que a ginástica é uma atividade pesada. Né? Então, tanto é que uma vez eu estava treinando um pessoal para ir para o Mundial de Jiu-Jitsu, na parte de condicionamento físico, e aí eu, na minha cabeça, achei, eu vou botar esses caras uma semana na piscina, uma semana A semana que eu botei eles na ginástica localizada durou só um dia. Os caras ficaram quebrados. O resto da semana. E aí eu tive que fazer regenerativo, porque os caras... Entendeu? Então, assim, a gente tem uma atividade muito pesada. E essa coisa da pessoa ir lá porque ela gosta do nosso trabalho e acredita no que a gente está fazendo é muito legal. É que uma vez aconteceu um caso aqui de um professor aqui no estúdio, que aqui nós temos 15 estações. Né? Então, via de regra, a gente tem um aplicativo, a pessoa marca um horário, mas a gente sabe que nem todo mundo entra no aplicativo e tudo mais, e acontece de, às vezes, dar mais de 15 alunos. E teve um professor que estava aqui, hoje ele não está aqui mais, e chegaram 16 alunos para treinar. E ele ficou bravo, ele quis botar um aluno para voltar. Eu falei, cara, você não entendeu nada, cara. Muda a dinâmica aqui, muda a configuração e atende 16. As pessoas estão lá para te prestigiar. Você não tem que ficar
contrariado porque a pessoa deixou de marcar um aplicativo. Você tem que ficar lisonjeado porque mais pessoas da capacidade veio para prestigiar o teu trabalho, cara. É lógico. Né? Que é a loucura do cara. É lógico. Eu também nunca deixei, inclusive assim, existem profissionais na nossa área que o aluno chega atrasado, o cara vai lá e dá uma bronca. Aí tem um aluno que tem que sair mais cedo, o cara vai lá e dá outra bronca. Aí eu falo assim, cara, não faz isso, porque as pessoas, elas já quebraram a coisa mais difícil que é vir. Independente do tempo que ela ficar, já vai estar usufruindo um pouco do nosso trabalho. É verdade. Então você não tem que coibir a pessoa de chegar atrasada ou sair mais cedo. Verdade. Pô, a pessoa foi lá, ela fez meia hora. Ótimo. Ela fez meia hora. Alguma coisa foi bom para ela. Com certeza. Né? Aí tem aqueles caras que falam, não, na minha aula não vai entrar. Atrasado não vai entrar. Mas por quê? Às vezes a pessoa ela atrasou para deixar um filho na escola. Você não sabe a logística que ela fez para estar ali, né? E aí a pessoa entra 5 minutos atrasado, o cara vai lá e dá uma bronca. Cara, na minha sala nunca teve isso. Eu nunca cobrei isso do aluno. O que eu cobro do aluno é o seguinte, é que ele faça o melhor para ele, independente do tempo que ele fizer e de quantas vezes ele fizer na semana. Todo mundo pode treinar todo dia. É verdade. Eu brinco assim, quando o aluno chega atrasado e fala, ai professor, desculpa, eu estou atrasado, eu falo assim, só se atrasa quem vem. E parabéns, você veio. Só se atrasa quem vem, né? Tem gente que não se atrasou, mas porque não veio. Então, cara, você está aqui, entra, vamos treinar. É isso. Então, assim, cuidado. Ele vai ter um aproveitamento menor do que quem fez a aula toda, provavelmente, mas ele tem um aproveitamento. É verdade, com certeza. Marcão, olha só, isso aqui foi só o aquecimento. Isso aqui é só o aquecimento. Agora a gente vai entrar em umas questões assim um pouco mais profundas e aí entrar na nossa etapa do agachamento profundo. E eu brinco, Marco Paulo, todo mundo que vem até aqui tem que aceitar um desafio que para você vai ser moleza. Nós vamos fazer 10 agachamentos aqui, pode ser? Aqui levantando e sentando a cadeira, só para a gente incentivar essas pessoas aí que de repente estão sem movimento. Então você de repente está assistindo, está parado, você vai sentar, afasta um pouquinho a cadeira e você vai levantar e sentar da cadeira 10 vezes aqui com a gente, com essas feras aqui da ginástica localizada. Então vamos lá, levanta e senta aqui, ó. E sentou, 10. 9. Boa. 8. 7. 6, 5, isso aqui tá bom demais. 4, esse aqui é o nosso dia a dia. 3, o tempo todo, né? O tempo todo. 2, bom demais, é isso aí. A ideia dessa brincadeira do agachamento profundo, que de brincadeira não tem nada, tem uma seriedade, é para dizer, nunca duvide do pouco sendo feito constantemente. Talvez você esteja assistindo aí esse programa e você está parado, está desanimado, está olhando para o espelho, não está nem reconhecendo a imagem que está refletindo diante do espelho. Comece com pouco e seja constante. O benefício que isso vai trazer para a tua saúde, ele é infinitamente maior do que o esforço que talvez você fala, poxa, é chato fazer. Chato é ficar numa cama. Chato é você não ter condições de levantar. Talvez você esteja passando o fim de semana todo maratonando Netflix, não porque você gosta de assistir séries, não só por isso, mas é porque você não está tendo energia para você pegar a tua família e dar uma volta, dar um passeio, colecionar bons momentos, e isso não tem volta. Se você perdeu esse time, e se você estiver perdendo esse time, recupera, porque isso, de fato, o movimento é para isso, é para você viver e viver com plenitude. E aí, Marcão, chegou aqui também, você paga 10, mas também você recebe uns presentes também, viu? A chegada aqui, então nós temos aqui alguns brindes aqui dos patrocinadores, nós temos aqui a Auro Farmácia Magistral, que deixou aqui um presentinho aqui para você. Isso. Nós temos aqui também 2 suplementos aqui da Authentic Nutri. Nós temos aqui NutriBlend, que é um complexo aqui com colágeno, vitaminas, minerais, silício, ácido hialurônico, espirulina azul, para você tomar ali de manhã. Posso deixar aqui? Pode deixar aí. NutriShape, aqui também tem um extrato de laranja, moro, amido fosfatado, de batata, então um produto natural para você também. Muito obrigado. Excelente. Aproveitar aí a suplementação. Temos aqui também uma lembrancinha aqui da Chessu, que é a nossa patrocinadora, sapatos e bolsas, tem um valezinho aí para você. Show de bola. E agora para você lembrar desse momento, esse aqui eu vou pedir você abrir também, para você lembrar desse momento, dessa vinda aqui. Né? Então, tem uma recordação para você colocar a plaquetinha lá. Poxa, estive presente lá no Localcast. Muito bacana. Né? Então, muito legal.
Legal. Cara, então, muito, muito bacana. E vamos agora... Vai ficar lá no meu escritório, muito bonito. Que legal. Vamos entrar agora, então, numa temática mais profunda. E eu queria saber o seguinte. Você já passou por alguma situação, de repente, constrangedora, no meio da mulherada, que te segue há tanto tempo? E sim, como é que você saiu dessa? Já aconteceu? Já. Foi assim, seria engraçado se não fosse, né? Trágico, porque uma aluna minha aí, assim, eu fui mostrar um exercício nela, e eu deitei ela e coloquei as pernas para cima. A hora que eu abri a perna dela, ela soltou um pum. Acontece, né? Fingir que nada aconteceu. A gente dá aquela tossida. Mas, assim, vida que segue. Aconteceram várias coisas ao longo da minha carreira engraçadas, né? Mas assim, cara, foi muito engraçado. Por exemplo, uma vez eu fui fazer um exame, um exame físico numa aluna. E quando eu estava fazendo mestrado, eu fiz um estudo. Então, antes de fazer, eu fiz a medição da quantidade calórica por calorimetria indireta para saber quanto que a ginástica localizada gastava realmente. Então, eu peguei um monte de alunos, eu equipei e tudo mais para medir, numa aula de 1 hora, quantas calorias a gente gasta na nossa atividade. E aí eu estava fazendo a medição da aluna, eu fui medir o abdômen dela, o percentual de gordura. Aí eu pedi para ela baixar um pouco a calça. E nessa época estava o professor Maurício Bicalho, falecido, dentro da sala. Ele estava lá trabalhando e eu fazia... aí eu fazia a medição dos alunos, mas eu sempre colocava alguém, porque é complicado isso, né? Aí, a hora que eu pedi para ela baixar um pouco a calça, ela falou para mim assim, você vai medir a minha barriga ou a minha perereca? Aí eu falei, quebrou as pernas, né? Eu falei, pô, eu queria medir a sua barriga. Mas... Então, assim, tem muita história engraçada pra contar, cara. Tem muita história engraçada. Assim, a gente não lembra na hora, se eu fosse parar para pensar aqui, sabe, tem um monte de história engraçada. E é isso que é bacana ser essa jornada, né? Mas, cara, graças a Deus, eu nunca tive problema nenhum com a aluna, sabe? Eu não tenho, como eu disse, eu só tive alegria ao longo dessa carreira. E, às vezes, elas chegam nervosas, me dão patada, sabe? Às vezes, você chega naquela de ajudar alguma coisa, você leva uma patada, eu deixo para lá, daqui a pouco elas vêm chorando, me desculpa, eu fui grossa com você, eu falava, não tem problema, tá tudo certo, vida que segue, e todo mundo tem uma hora ruim, mas assim, eu só tenho a agradecer. Essa empatia, né? A gente vai desenvolvendo isso, né? Uma coisa que eu gostaria de falar, a maioria das minhas alunas antigas são casadas, e 90% delas são casadas, e elas, os maridos se tornaram meus amigos. Que bacana. Mas pela confiança, justamente a confiança da seriedade do trabalho, né? Exatamente, cara. Então, assim, eu fazia questão de conhecer os caras, para os caras até ficarem tranquilos, né? Tipo assim, porque educação física sempre a gente teve, o cara tem muita facilidade. Realmente tem, mas nem todo mundo fez uso disso aí. É verdade, é verdade. Então, assim, eu costumo dizer uma coisa hoje, que a única parte do meu corpo que me dá prazer dentro da academia é o bolso. É verdade, é isso aí. Ali é meu negócio. Pão de cada dia. Exatamente. É onde eu levo o leitinho das crianças para casa. É verdade. Então, ali para mim é trabalho. É verdade. Né? Então, assim, cara, minha relação com a minha clientela é muito legal e eu só tenho, como disse, só tenho a agradecer. Não é à toa que está mais de 40 anos fazendo isso, né? Se não fosse sólido, se não fosse consistente, se não fosse sério, já não estava no mercado. E a gente sabe que muita gente teve problema. É verdade, é verdade. E você falou um pouquinho do seu trabalho de mestrado, me conta aí, você representou, levou a ginástica localizada para Portugal, como é que foi essa história aí? Então, quando eu fui fazer o mestrado, eu passei na prova, aí quando eu passei, fui admitido no mestrado, aí o meu orientador falou assim, você vai fazer um estudo de musculação tal? Eu falei, não, negativo, eu não estou aqui para fazer um estudo de musculação, eu estou aqui para estudar a minha área, a ginástica localizada.
Ele falou assim, mas você não tem nada, nenhum, não existe estudo na ginástica. Eu fui o primeiro Precursor, a publicar. Né? Uhum. Eu fui o primeiro. Uhum. Aí tinha, assim, bobagemzinha, mas não tinha um estudo profundo. E aí ele falou assim, não, mas eu não vou então te orientar. Eu falei, tudo bem, então obrigado pela oportunidade e quem sabe uma outra hora eu consigo desenvolver meu estudo em cima da ginástica localizada. Aí, cara, deu uma semana, ele me ligou, ele falou assim, Marco, você está tão consciente, você está tão... que eu vou tentar comprar essa ideia. Eu vou tentar te ajudar nisso aí. Uhum. Né? E é uma figura famosa em Brasília, que é o Dr. Blanco. Dr. Blanco. Lembra dele? Sim, sim. Um cubano médico. Cara, e ele, no começo, ele tentou me dissuadir de todos os jeitos a fazer ele era avaliador trabalho. Lá na FIT 21, né? Ele tinha um laboratório, de avaliação física, né? E dava aula na Universidade Católica. E assim, um cara médico cubano, um cara super conceituado na parte de fisiologia, que era o mestrado que eu fiz. Aí ele... Então, mas a gente vai ter que fazer um estudo paralelo com as outras atividades. Aí, Ricardo, eu comecei a estudar as outras atividades. Aí comecei a comparar. Aí eu peguei o material, eu primeiro me embasei no estudo de gasto calórico de outras atividades parecidas. Spinning já tinha estudo, musculação já tinha estudo, tênis já tinha estudo, tudo tinha estudo. Ginástica localizada não tinha. Eu fui o primeiro. Aí, cara, comecei a fazer um estudo comparativo e aí eu comecei aí eu peguei o equipamento dele para fazer a avaliação da quantidade calórica que eu gasto, né? E comecei a colocar a aluna fazendo, né, o teste um por um. Fiz um monte de teste. E chegamos a uma conclusão bem legal, que uma sessão de ginástica localizada, ela é tão ou mais, o gasto calórico dela é tão ou maior do que um spinning, que é uma atividade estritamente cardiovascular, metabólica, né? Por quê? Porque é o seguinte, a gente lá, lembrando dos nossos estudos lá, trabalho é igual força vezes deslocamento. Se você coloca um aluno para fazer uma aula com 10 quilos, cara, e com 1 quilo, o gasto do cara vai ser 10 vezes maior. Com certeza. Não é isso? E se você coloca o cara para fazer 100 exercícios com 1 quilo e um exercício com 10 quilos, é 10 vezes maior o gasto calórico. Tá? Então, assim, numa aula de ginástica localizada, a gente usando a intensidade que a gente aprendeu a usar de maneira consciente, o gasto calórico é altíssimo. Por isso que as pessoas têm tanto resultado fazendo o nosso trabalho. Porque, além de ser um trabalho neuromuscular forte, né, é um trabalho cardiorrespiratório muito eficiente. E mais uma coisa, o conceito musculação, que todo mundo fala, a pessoa tem que fazer musculação. Musculação não é máquina, é trabalho com peso resistivo. A musculação é um termo genérico, né? Para o treinamento de força, né? Porque a questão da máquina é uma questão recente, Sim. de 50 anos para cá. E todo mundo se exercitou antes disso. Existia já atletas de alta performance que usavam pesos. Né? E outros estudos estão comprovando uma coisa mais legal ainda, que as pessoas idosas que fazem só musculação, elas continuam tendo acidentes de queda. Por quê? Porque elas não têm consciência corporal. Porque elas não têm psicomotricidade. E precisa desenvolver. Porque elas não desenvolvem propriocepção. E na nossa atividade, é o tempo todo. É o tempo todo. É girando o corpo, sabe? Agachando em giro, fazendo, sabe? Aí você vai botar uma carga, você vai lá e você direciona o trabalho. Mas quando você não está com uma carga... Está no peso corporal, vai você está fazendo um monte de atividades de psicomotricidade, de consciência corporal, gira aqui, levanta a perna ali, volta para cá. Pô, a pessoa tem consciência do espaço, do corpo dela no espaço. É verdade. Eu costumo dizer a frase, não basta ter músculo, tem que ter movimento, né? Então, movimento. E a gente proporciona isso. Então, você pega... Aí, quando eu comecei a avaliar as alunas de ginástica localizada em prol de outras atividades, eu comecei a perceber que o condicionamento delas era muito melhor do que o condicionamento de atividades estritamente aeróbias e metabólicas.
Porque essa mistura que a gente faz da força com o descanso ativo, sabe? Com a intermitência, dá um condicionamento maravilhoso. E torna a nossa atividade o que é até hoje, que tem que estudar. É verdade. Porque nenhuma atividade, ao longo do tempo, assim, com o mesmo material, com tudo direitinho lá, está tanto tempo fazendo tanto sucesso como a ginástica localizada. Exatamente. A gente botou uma barra para a gente, um halter, uma caneleira, um step, aí você pode deixar aí anos que a gente vai ter carta na manga e não no improviso, né? Na percepção, na coerência do que se fazer e no direcionamento onde a gente quer conduzir o aluno, né? É maravilhoso, né? É maravilhoso. É maravilhoso. Por isso que eu falo, eu sou um fã da ginástica localizada, porque a ginástica localizada proporciona tudo isso numa atividade só. Não só força, resistência, sabe? E todos os outros parâmetros que têm que ser trabalhados e que ninguém trabalha na musculação. E na sua opinião, Marco, por que foi assim? Por que a ginástica localizada atraiu tanto a mulherada ao longo das décadas? Basicamente porque a gente fazia muito propaganda de trabalho de bumbum, né? Aquele trabalho de solo que foi criticado ao longo de tantos anos. Aí hoje você pega os caras passando isso na musculação. É verdade. Né? É verdade. Trabalho com caneleira, o estudo miográfico diz que não trabalha nada. Porra, então vai lá fazer. Vai na prática. Faz um afundo com uma caneleira e depois faz ali 12 extensões de quadril, depois de 12 afundos. Você vai ver se não se amanhã está explodindo. Uma vez eu me lembro, aconteceu uma coisa muito interessante também. Eu era coordenador de uma academia na Asa Norte e estava esse zum da turma da musculação. E, porque caneleira não serve, tal. Aí eu marquei uma reunião geral com a turma da musculação. Eu era o coordenador geral, chamei os professores toda da musculação. Aí, essa reunião vai ser na sala de ginástica. E quando chegou lá embaixo, o pessoal achou que fosse uma reunião teórica. Eu falei, todo mundo pega a carga, caneleira, tudo mais, e botei todo mundo para poder treinar. E todo mundo fez uma aula de localizada. Ali acabou a história de que não funciona. Foi um treino ali onde a pessoa, que um treino intenso, né? Perceber a intensidade do esforço usando uma funda. Para parar de fazer, para jogar contra, né? Exato, para parar de jogar contra, né? Quando eu era sócio da Unic, era impressionante, cara. O professor de musculação falava mal da minha aula para o aluno, sabendo que o aluno ia chegar lá para mim, ia falar, olha, o professor lá falou para não fazer a sua aula, que a sua aula não vale nada. Aí eu falava, mas por que vocês... Porque é o seguinte, infelizmente, Ricardo, o professor de educação física, ele é um egocêntrico nato. É verdade. E ele é um Highlander. O Highlander, para ele ter a força do outro, ele tem que cortar a cabeça do cara. É verdade. Na nossa área, a gente passou por isso milhões de vezes. Eu já fui muito mais criticado na minha área do que elogiado. Então, assim, e a gente consegue conviver com isso, porque a crítica, se você usar a crítica a seu favor, ela é muito poderosa. Porque a gente é combustível para você falar, vou deixar minha aula cada vez mais estruturada e o resultado vai ser minhas alunas saindo daqui cada vez mais preparadas fisicamente. É o resultado, não precisa falar mais nada, é só as alunas circulando na academia e fala, está aqui o resultado do trabalho. Eu sou um cara que, assim, eu faço questão que as minhas alunas façam outras atividades. Eu não sou aquele professor, não, você tem que vir na minha aula. Não, tem uma porrada de aula legal aí na academia. Usa a academia. Verdade. Usa a academia. Vai variar, um dia da semana vai fazer um pilates, vai fazer um spinning, vai fazer 2 dias. Faz parte, né? É porque, cara, assim, a maioria das pessoas pensam só nela, né? Minha aula está lotada. Mas e a academia? O que adianta a sua aula estar lotada e a academia está vazia? Vai afundar junto, do mesmo jeito. Você andorinha sozinha não faz verão. E essa coisa de criticar profissional, cara, foi uma coisa muito latente na nossa profissão. E eu estou te falando isso porque, dando a minha mão à palmatória, no meu começo de carreira eu fui muito assim. Fulano de tal dá uma aula péssima. A gente era menino, a gente não tinha entendido ainda o contexto da coisa. Né? Hoje, se o cara faz alguma coisa que eu acho que vale a pena eu falar para ele, eu vou lá e falo para ele. Eu falo, na sua aula tem esse pontinho aqui, que se você fizer um pouquinho diferente, mas fica à vontade, eu estou dando só um feedback. Não estou te criticando, não. Mas na nossa área, infelizmente, até o cara entender que
Está todo mundo no mesmo barco? Demora. Demora. É porque eu falo, né? Porque realmente a nossa área, ela nos acende muito, né? Porque eu lembro, eu criado ali no bairro, ali no Cruzeiro Novo, tudo mais, não tinha, o meu universo era muito pequeno, e quando de repente a gente vem entrar na educação física, começa a dar aula, começa a conhecer um monte de gente, então, e você ter a cabeça tranquila de falar, cara, né? Vamos somar, vamos... as pessoas estão em movimento, isso leva um processo, né? As pessoas têm uma mania de trazer o trabalho, os resultados para si próprio, né? E tem dificuldade de dividir essa responsabilidade com o outro, né? Eu vou falar uma coisa muito assim, só para caracterizar o que a gente está conversando. Há pouco tempo atrás, eu não pude dar uma aula num sábado. E eu não falto aula, é muito difícil faltar aula. É muito difícil. É caso de doença ou caso de uma coisa muito grave. E minhas alunas sabem disso. Aí a empresa colocou um cara para me substituir, que também que não vale a pena citar o nome, porque eu não estou aqui para isso. Mas a primeira coisa que o cara falou foi a seguinte: não, mas então eu quero ganhar a hora-aula do Marco Paulo. E aí o coordenador já falou assim: olha, você está indo por um caminho muito perigoso, porque não é por aí. Não tem nada a ver você falar isso para mim. Cada profissional tem o seu valor e o cara lutou para conquistar isso. E não satisfeito, ele entrou na turma, depois que acabou, ele falou assim: quem gostou vai lá embaixo e pede para eu assumir. Então, assim, esse tipo de postura, sabe, é muito comum. E me deixa envergonhado com a nossa profissão. Verdade. Porque um cara que tem esse tipo de atitude, ele não entendeu ainda que a gente trabalha aulas coletivas. O nome já diz, eu não preciso falar mais nada. Eu estou ali pelo coletivo, eu não estou ali por mim somente. A minha aula, ela tem que contribuir com a empresa. A minha aula não tem que contribuir com o Marco Paulo. Eu não faço só o que é bom para mim. Eu faço o que é bom para a empresa. É verdade. Eu sempre trabalhei em prol da empresa. Pô, a empresa que me valoriza, a empresa que me paga minhas contas, a empresa que me respeita. E aí um profissional vai e tem uma atitude dessa, cara, envergonha a gente que está querendo mudar essa mentalidade desse pessoal que está chegando. Olha, não é isso. Atividade física, cara, é coletividade. Eu te ajudo, você me ajuda. Você subiu, eu vou procurar subir junto com você, mas eu não vou te puxar para você vir para baixo comigo. E se eu tivesse entendido isso quando eu tinha 25, 30 anos de idade, eu volto ao ponto, eu, Almir, Hermes, aqueles caras que começaram depois do Tabozinho e que fizeram um grande público, a gente estaria rico com educação física. É verdade. Porque a gente teria unido forças. E são dois caras que eu gosto pra caramba, que são pessoas que eu respeito pra caramba, hoje. Mas naquela época ficava um olhando para o outro, pô, mas eu acho que eu sou melhor que esse cara. Não, esse cara faz isso. Que não levou ninguém a lugar nenhum. É verdade. Né? Você sempre foi um cara agregador. Por isso que eu sempre falei: Ricardo, eu quero você comigo. Porque você entendeu, cara. Porque nessa área não existe o melhor, existe a empatia. É verdade. Tem gente que vai adorar o seu trabalho. E tem gente que vai falar: nossa, o trabalho daquele tal de Marco Paulo é horroroso. Não gostei. E está tudo bem, né? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. A gente não vai agradar. E o ponto é esse, cara. Você não gostou do meu trabalho, não? Por exemplo, eu dou aula às 7, o Hermes dá 8, eu dou aula às 9, numa das academias. Tem gente que chega lá para mim: Marco, tem aula do Hermes 8 horas. Excelente aula também, vai lá. Você não pode vir às 7? Vem às 8. Sabe? Eu tenho que deixar meu filho na escola às 7h30. Então tem uma aula 8 horas muito boa. O cara está lá, o cara é bacana, sabe da aula. Vem para a academia. Né? Isso me remete a uma coisa que, né, eu sendo atleta de jiu-jitsu e professor também, você sabe qual é a faixa mais difícil de você pegar no jiu-jitsu? Qual? A branca. A branca, né? É quebrar o paradigma. O paradigma. E entrar na modalidade. É isso. É a mais difícil. Você apanha pra caramba. Aí, só 10% das pessoas que entram passam para azul. Olha só. Só 5% passam para roxa. E aí vai, só diminuindo. Né? Então, assim, se a gente não quebra o paradigma de trabalhar em conjunto e fazer, não,
Eu não preciso cortar a cabeça do outro cara para ter a energia dele. Eu preciso estar lá com ele e aprender aonde que ele consegue uma energia tão legal para fazer um trabalho assim. Uma vez eu lembro que estava no Brasília Capital Fitness e estava olhando o professor dando aula, referência, né? Estava até era o Almir dando aula, né? E aí chegou uma pessoa do lado assim, falou do jeito, começou a criticar o trabalho. Aí eu cheguei pro cara, falei, cara, bicho, o cara tá, quanto tempo o cara tá em sala de aula, turma lotada, você não consegue extrair absolutamente nada para você aprender? Eu tô aqui hipnotizado com um cara com carisma, meu irmão, com o jeito que ele dá aula, eu tô quase me apaixonando pelo cara aqui, meu irmão, do carisma que o cara tá, e você não consegue absorver nada. Eu falei, bicho, se você não conseguir absorver nada de um cara que está tanto tempo na estrada, cara, o problema está com você, não está com o cara, não. Perfeito. Porque, Ricardo, como é que você pode falar para mim que um cara que está há 40 anos na profissão e ainda continua fazendo o que ele faz, ele, o Hermes, não são bons? Não são bons. Pô. Como é que você pode falar um negócio desse? Não tem condição. Pô, os caras são bons pra caramba, cara. Verdade. É verdade, né? Qual é o problema de eu reconhecer um profissional tão bom ou melhor do que eu? Ou às vezes o cara, pô... Hoje na Baritec eu não tenho vergonha de falar, porque eu sou novo na Baritec. Hoje, eu dos três, nós três lá, eu sou o que tem menos alunos. Dos três. Mas assim, ao mesmo tempo, eu sei que eu estou numa academia diferente, eu estou numa academia que não tem o potencial de um Lago Sul e tudo mais. Mas assim, no começo eu tive que trabalhar a minha cabeça, porque quando eu era da Unic, eu dava aula para 50, 60, em todos os horários. Hoje eu dou aula para muito menos do que isso. Né? E quando eu saí da Unic, meus alunos foram impedidos de me acompanhar, porque foram cobradas deles multas abusivas. E que eles não pagaram. Nenhum aluno vai pagar R$ 3.800 para acompanhar um professor. É verdade, verdade. Então, eu levei uma gama muito menor. Eu tinha 200 alunos e levei 100, 80. E vai construindo novos também, né? E aí, o bonito disso, o bacana, é que com um trabalho que você sabe que é efetivo, você vai criar uma nova clientela. É verdade. A sua carteira muda. Eu sinto falta, não é de alunos, eu sinto falta das pessoas. Porque alunos eu tenho. É verdade. Mas às vezes tem gente que estava lá comigo há 20 anos. Não foi. Não foi. Tudo bem, está tudo certo. Não tem problema nenhum. Né? Mas assim, então as críticas elas têm que ser muito cautelosas, porque um cara que está na estrada há tanto tempo e fazendo o sucesso que faz até hoje, pô, você não pode falar que os caras não são bons. A gente tem que observar. É lógico. O que ele faz que é legal? É verdade. Ele faz alguma coisa legal. É verdade. A gente estava conversando antes de entrar aqui, você me mostrou seu espaço, eu falei, pô, Ricardo, eu preciso vir aqui ver seu trabalho, porque esse trabalho que você faz aqui, eu sempre tive um sonho de fazer uma coisa parecida. Eu nunca fiz. Mas, pô, eu não sei fazer isso. Você já está fazendo. Então, eu venho aqui olhar o seu trabalho. Né? Lá na sala, com aquelas coisas que você falou, aquele material, não, beleza, aquilo ali eu estou muito ambientado, eu me sinto em casa. Se você me der um halteres, eu vou dar uma aula para a pessoa. Se me dá umzinho, eu falo assim, não, pode deixar que eu dou uma aula aqui. De que você quer? Aula de peito, de costas? A gente se vira. Se vira, verdade. Né? Mas tudo que é novo cria a gente, principalmente quando a gente vai ficando mais velho, a gente não tem aquela coisa, o novo assusta. Né? A gente sai daquela zona de conforto. Pô, eu faço isso todo dia, mas eu posso fazer melhor. É verdade. Eu posso fazer alguma coisa diferente, meu aluno vai achar legal. Ontem aconteceu. Ontem eu dei uma aula de mini band totalmente diferente. Eu dei uma aula de abdominal de dupla totalmente. E os caras falaram, pô, que legal, hoje foi tão diferente. E uma coisa tão simples, cara. É verdade. Eu botei 2 alunos. Para malharem juntos. E já criou uma conexão, já mudou o contexto? Já. E assim, sabe, aí teve aluna que saiu da sala e falou assim, eu não gosto de trabalhar de duplo. Eu falei, não tem problema não, eu volto sábado que vem. Mas o pessoal que ficou... Gostou. É verdade. Então a gente tem que quebrar esse paradigma de só fazer a mesma coisa e não observar no outro o que ele tem de melhor. Exatamente. Uma vez eu vi uma frase para a gente já entrar nas considerações finais, um bailarino do Cirque du Soleil, ele foi perguntado, porque o Cirque du Soleil ele vai um espetáculo, depois muda um outro completamente diferente, e perguntou como é que vocês inovam tanto na parte das coreografias do movimento. E ele me trouxe uma resposta que pauta um pouco do meu trabalho e falou do jeito,
os nossos movimentos eles são tão infinitos quanto os nossos pensamentos, né? Então a gente precisa realmente pensar bonito, né? Lindo. Os movimentos são tão infinitos quanto os pensamentos. E você, dentro da sua lógica, né, do conhecimento técnico que você tem, você sabe o que é viável, o que não é viável, e dentro daquilo vai criando possibilidades, movimento, e as pessoas vão se exercitando e se tornando cada vez melhores. Agora, Marco, vamos entrar agora na consideração final. Papo bom passa rápido, flui, né? Flui, não flui? E nós vamos entrar agora no nosso momento Luz Azul, onde nós vamos falar um pouquinho mais aqui do legado, das crenças, de um pouquinho da sua espiritualidade. A Luz Azul aqui acontece quando a gente faz o alongamento final, a gente bota uma luz azul, e eu tenho essa tradição aqui da gente, as pessoas não só alongarem, mas no período do alongamento eu dou uma mensagem, eu dou uma palavra, eu dou uma reflexão, e tem tido muito resultado bacana nessa questão. E eu querendo, dentro dessa linha, eu quero te pergunto, olhando para trás, como é que você se sente sendo uma referência para uma geração inteira de profissionais, e como você traz as suas crenças superiores, né? Você falou que é cristão, para dentro da sua sala de aula, dentro do seu trabalho? Nossa, Ricardo, isso é uma pergunta extremamente difícil de responder, porque a gente, quando a gente começa a enxergar o nosso legado, a gente tem uma visão muito mais humilde de tudo que a gente já fez. Eu não me vejo, engraçado, você falou, você trouxe um legado, uma referência, é engraçado. Eu de um tempo para cá, eu não me vejo assim, né? Eu me vejo mais um profissional que está ali realizando o trabalho dia a dia e fazendo o melhor possível. Mas uma coisa que eu posso te garantir sem o toque divino, sem Deus no coração, nada disso aqui tem sentido. A nossa materialidade é exatamente para que a gente aprenda sobre a nossa espiritualidade, né? Então, assim, eu respeito muito todas as crenças. Existe uma passagem na Bíblia que diz assim, são vários os caminhos que levam ao Senhor. Isso quer dizer o quê? Que não importa como você acredita nele, o importante é que você acredite nele. O importante é que você ore, o importante é que você faça o seu coração a morada de Deus. Então, tendo essa espiritualidade e sabendo que a gente faz uma coisa muito legal, a gente ajuda muita gente, cara. Com certeza. Eu já desfiz separações, já acompanhei doenças. Cara, assim, às vezes alunos me ligam para falar que um problema assim, que, sabe assim, que eu fico até, poxa, que legal ele está me procurando, né? Porque, assim, de certa forma, a gente tem uma influência muito grande nas pessoas que estão ao nosso lado. É verdade. E a espiritualidade, para mim, é tudo isso. Quando eu tive a minha doença, se não fosse Deus me avisar que eu estava doente, hoje eu não estaria aqui para dar Você teve um câncer, né? Eu tive um câncer. E se eu não descubro, e as razões pelo qual eu descobri meu câncer, não tem nada a ver com a doença. Nada a ver. Então, Deus soprou no meu ouvido, olha, você está doente, você precisa procurar uma ajuda. Eu demorei para entender. Quando eu entendi, já era um T3. T3, o T4, o câncer T4, tumor 4, ele já é metástase. O meu era 1 antes da metástase. T1, T2, T3, T4. Então, assim, Ricardo, quando a gente passa por essas coisas, a gente enxerga tudo de uma maneira muito diferente. Eu não me coloco mais no centro do universo. Eu me coloco como um recebedor das coisas que Deus quer para mim. Que bacana. Então, ele me dá o caminho e eu sigo. A questão de eu ter saído da Unic foi uma. Aquilo ali não era mais o meu lugar. Como tudo na vida, a gente, né? As coisas se transformam, às vezes para bem, às vezes para o mal. E quando você não se sente feliz com determinadas coisas, você tem que fazer, você tem que mudar aquilo ali. A gente não pode viver só porque aqui eu tenho dinheiro, isso é materialidade. E a gente não vive isso, a gente tem que viver na espiritualidade. Isso.
Que bacana. Então a gente, cara, primeiro eu quero dizer que eu não me vejo como referência mais. Vocês hoje, que são pessoas que estão realizando trabalhos muito legais, é que são as verdadeiras referências. O meu tempo está passando, assim, eu converso muito isso com o Almir, que é um cara muito bacana, eu gosto muito do meu amigo hoje em dia. Eu falo, Almir, nós estamos ficando velho. E o nosso legado já... Agora, essa galera que vem precisa abraçar essa atividade como nós abraçamos lá atrás. E eu não estou enxergando isso. Eu não estou enxergando eles fazerem isso. O que hoje o profissional de educação física quer? Dar aula de personal. É mais rápido, contexto mais simples. Aí eu falo para os caras, pô, mas por que eu vou dar aula de personal se uma hora aula minha 3, 4 vezes maior do que eu vou ficar 1 hora na musculação, mas eu dou 1 hora lá, 4 tua na musculação. Por que você quer continuar dando aula de... Por que você não vai buscar uma atividade que seja rentável e prazerosa para você? Porque às vezes o cara nem está ali, ele nem gosta de dar aula de personal. Só quer, não, mas é onde eu ganho dinheiro. Ok, eu entendo. Mas, cara, é só isso. É só isso, né? Quando eu estou lá na sala, eu estou atendendo 50 pessoas. Quanto que você atende num personal? 1, 2, dupla no máximo. Eu estou conseguindo realizar um trabalho com 50 pessoas. Que bacana. Então, assim, a maneira como eu vejo hoje a nossa atividade é essa, é que o meu legado está passando, apesar de eu ainda estar na ativa, mas assim, o tempo, ele acaba para todo mundo. É verdade. Né? E o que eu podia fazer, eu fiz e continuo fazendo da melhor maneira possível, mas o que eu fico chateado é que a nossa atividade não está tendo uma renovação. Quando eu levo um professor lá e falo assim, você tem que planejar, você tem que usar a música, você tem que aprender sobre a música. A música não é um pano de fundo, a música é para ser usada. Aí o cara fala assim, isso é difícil demais, não quero isso não. Desiste. Quando eu falo para ele, pô, de frase musical, ele fala, o quê? Ricardo, deixa o pessoal lá fazendo, às vezes dá vontade de fazer xixi, eu vou fazer xixi quando eu volto, eu sei que eles erraram, eu falo, onde vocês erraram? Vocês estão fora da frase musical, vocês estão fora da música. Eu deixei aqui vocês direitinho. Aí ela fala, pô, como é que você sabe? Porque é uma ciência exata. A música tem o porquê de ter 4 batidas de 8. É verdade. Você tem que aprender a usar a música a seu favor. Eu não preciso contar a minha aula. O meu sistema nervoso central conta automaticamente. É verdade. Enquanto isso, tem professor que perde o tempo contando, eu perco meu tempo corrigindo aluno. Boa. A diferença está aí, né? Enquanto ele está lá, 1, 2 e 3, focado na contagem, eu estou focado na execução. Estou focado na entrega do trabalho. Muito bom. Por quê? Porque a música faz isso para a gente. Por quê? Porque a música foi feita para isso. A música não está ali para o cara escutar um som. É para ser usada. É para ser usada. Aí quando você fala para o cara, existe uma coisa chamada frase musical. O quê? Não quero não. Eu não quero fazer isso, porque é difícil. Então os caras não querem. Então a nossa profissão está sendo abandonada, a nossa área. E é muito triste isso, é verdade. Cara. Muito bom, muito bom. Então agora, para a gente fechar, como a gente vem desse contexto da espiritualidade, eu sempre gosto de trazer um versículo para a gente fechar com maestria. E um versículo que fala muito ao meu coração está em 1 Timóteo 4, versículo 8, que diz assim, o exercício físico, às vezes você precisa entender isso aqui que eu vou dizer. O exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e de que há de ser. Muitas vezes pessoas pegam esse versículo e falam assim, cara, o exercício físico é pouco proveitoso. Não, o que ele está querendo dizer aqui? Que buscar qualidade de vida é importante, mas acima de tudo você tem que buscar também sentido na sua vida. Porque se for só o movimento pelo movimento, só para olhar no espelho e ficar bonito, vai ter o seu momento que vai bater num teto muito baixo. Agora, quando você se conecta com o movimento para você se desenvolver na plenitude do que é para ser, né, para você se conectar com a essência divina, você vai perceber que, de fato, mais do que qualidade de vida, você vai encontrar sentido na vida. E quando você tem sentido na vida, você fica 10, 20, 30, 40 anos fazendo as coisas com vitalidade, com vigor, se renovando. Então, talvez você esteja aí buscando esse sentido na vida. Se pergunte, olhe mais para dentro de você, converse com o Criador, com certeza ele vai te dar uma luz para você, de fato, encontrar aquilo que faz sentido para você
e você vai se tornar um ser humano imparável. E lembre sempre, a base de tudo é o movimento, porque sem saúde você não vai a lugar nenhum. Marco Paulo. Ricardo, é sempre um prazer, cara, estar com você. Tá? Você, para mim, é uma referência, tá? E eu tenho muita admiração por tudo que você faz e tudo que você fez. Continua sendo esse cara e continua fazendo isso que você está fazendo, que você está no caminho certo. Amém. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, tá? viu? Muito bom, excelente, excelente, muito bom. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua presença aqui. Isso, na verdade, é uma homenagem, isso vai ficar para a prosperidade, esse conteúdo. E agradeço a sua audiência, compartilhe esse conteúdo para pelo menos 10 contatos e até o próximo episódio.